Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre a biomassa. Eu acredito que vocês, durante as aulas, vocês repararam que nós falamos várias vezes sobre a biomassa, sobre a importância dela. Então agora nós vamos falar um pouco mais, vamos entrar mais profundo sobre a biomassa, e vocês vão ver que, como nós sempre falamos, devido à importância dela, em todo o sistema de produção orgânico, biodinâmico, ela vai ser fundamental, aí a gente está falando bastante dela. E aqui, então, como vocês viram, nós vamos falar sobre um tema específico da biomassa, que é a fotossíntese. E nós vamos estar falando mais aulas aí sobre a biomassa em outros termos. Nós vamos falar sobre a biomassa no aspecto do adubo verde, nós vamos falar o aproveitamento da biomassa, no sentido dos resíduos de biomassa que a gente pode estar utilizando e quais são esses resíduos. Enfim, nós vamos falar bastante. Mas essa aula especificamente, nós vamos falar sobre a fotossíntese. Por quê? A fotossíntese, ela é aí, a nossa fonte de biomassa. Então, eu posso colocar aqui a cadeia dela já. Qual que seria a cadeia de produção, Então, aqui eu coloquei a fórmula da fotossíntese, tá? É uma fórmula bonita, é uma fórmula, até uma fórmula, a gente considera uma fórmula mágica, Mas, por enquanto, vamos deixar ela aqui e vamos falar um pouco como que é o processo da biomassa. Ou seja, o que a gente quer dizer é que a biomassa, ela parte de uma fotossíntese. Ou seja, então, nessa reação em cadeia, a fotossíntese é que vai criar a biomassa. E é claro que a partir dessa biomassa é que vai, a gente pode colocar aqui já é uma parte que ela vai armazenar, uma parte de armazenamento da energia, e aqui seria uma espécie de uma liberação dessa energia. Então, a fotossíntese, o que é? O processo da fotossíntese nada mais é do que o processo de transformar uma energia que é luminosa, ou seja, energia luminosa, certo? Em uma energia química. Vamos colocar aqui que a própria biomassa é a nossa energia química. Então, para a gente entender isso, aí agora sim a gente pode vir aqui para fora, nessa forma da fotossíntese. Veja, o que acontece na fotossíntese? Que todos já estudaram aí na escola, mas em simples palavras, ela vai acontecer o quê? É a junção do gás carbônico que está no ar, com a água também presente aí no ar e no ambiente, e a gente considera que aqui nesse caso ela tem uma baixa potencial energética. Aqui você tem pouca energia aqui, nesse processo. E você junta a luz, e todo esse processo acontece na clorofila, que a gente vai ver que é o elemento que vai estar transformando esses elementos químicos, que é encontrado nos cloroplastos, na organela, lá dentro da célula, da parede celular das plantas, vegetal. E com a luz, o que acontece? Você transforma aí o CO2 e o H2O em uma molécula aqui no caso é a molécula de glicose, C6H12O6, e mais moléculas de oxigênio, mais moléculas de água. Tá? E aqui no caso, então, e em relação à proporção, aqui é 6 CO2 mais 12 H2, e mais uma molécula de glicose, mais 6 H2 mais 6 O2, mas não importa a proporção
né, o valor aqui de quantas moléculas são. O que importa é que transforma as moléculas. Então veja, essas moléculas aqui de CO2H2O vai transformar nessa molécula aqui, que essa é o nosso elemento, né, esse sim é o nosso elemento aí de biomassa. Essa é a nossa biomassa. O que é a biomassa? Então, é a molécula de glicose, que se transforma depois em celulose, mas o que vale destaque aqui é que ela tem, aqui no caso, uma alta carga de energia. Então, ou seja, essa molécula, né, o açúcar, a glicose é o açúcar, é o que dá a energia. Nas plantas é armazenado nas paredes celulares, né, em forma de ligninas e tudo mais. Mas o nosso grande, realmente, aí, né, armazenador de energia na verdade, é o carbono. Então, ou seja, quando você, no caso, né, o que é o carbono aqui numa planta? Como que ela armazena, né? Na forma de, ela vai armazenar aí na forma de madeira, né? Na forma de carbono. Então, você vai ver, então, é a madeira, né, que vai, tanto é que a madeira vai ser aí combustível do quê? Para você, né, tá colocando fogo, você coloca fogo nela, você consegue liberar a energia dela e você vai abastecer, né, caldeiras com a madeira e tudo mais. Ou seja, ela é uma fonte de energia. Mas o que aconteceu aqui, então? Uma energia luminosa, utilizando esses elementos, transformou em uma energia química. Isso aqui é uma energia química. Tá? Mais os oxigênios, mais o H2O. Veja. E aí, para por aqui, que na verdade aqui, né, é um armazenamento, está armazenado. Para quê? Para quando, no caso, a planta ela precisa. Né? Mas, na verdade, aí o que acontece? Aí aparece aqui uma próxima etapa, que é a liberação de energia. Ou seja, essa biomassa ela vai acionar, vamos colocar aqui, vou até colocar em vermelho, porque vale um destaque aqui, ela aciona o que ela aciona? Ela aciona os canais, né, todos os processos, né, aciona os processos biológicos. Ou seja, todos os processos da vida. Então, desde aí, vamos colocar aí, ela vai ser matéria-prima. Nós estamos falando de uma vegetação, para ir desde alimentar os animais primários, né? Então ela vai aqui liberar energia para os animais primários. Quem são os animais primários? Os primeiros da cadeia, ou seja, animais que começam, são mais os herbívoros, né? E que vai alimentar os animais herbívoros vai alimentar o quê? Os animais carnívoros. Certo? Então, os animais secundários. Ou seja, mas tudo começa aqui com, né, a produção de massa verde, a biomassa. E aí, pensando assim, você pode falar assim, mas e aí o que mais pode acontecer? Isso aqui, né, uma biomassa aí, no caso a madeira, né, o carvão é carbono, né? Então, isso você pode também transformar em outros tipos de energia, né, como energia calorífica, a energia elétrica. Aí você vai transformar isso também em biodiesel, bioálcool. Então, aqui a gente pode colocar aqui que você vai transformar em aqui uma energia que é potencial, e aqui em energia mecânica, né? Ou seja, você vai fazer com que o próprio combustível vai fazer, né, com que você transforme aí, crie um movimento. Né? E aqui, no caso,
principalmente mecânica, vou colocar cinética, né? E, é claro, né, nós não podemos esquecer que ela vai ser dentro aqui dos animais primários, secundários. Nós vamos colocar aqui também os micro-organismos. Então ela vai começar, veja, ela alimenta todo o processo. Tudo começa então da biomassa. Tudo isso eu falei, né, para que vocês entendam que tudo começa da biomassa, a importância dela. E que tudo, na verdade, começa da fotossíntese, que vai produzir a biomassa. E nesse processo, é claro, se aqui ela, né, absorveu o CO2, ou seja, esse carbono foi parar aqui, né? Veja, esse carbono foi parar aqui. Depois o que acontece? Quando é consumido, que aciona o processo biológico, o que acontece? Esse carbono ele é liberado novamente para a atmosfera. Por isso que aqui que você entende, né, todo o processo da questão de quando você começa a queimar a biomassa, começa a queimar carvão, começa a fazer queimadas, você está aumentando a liberação do CO2, por isso que aí vem todo o processo, né, do aquecimento global, baseado nisso, a questão do sequestro de carbono, está tudo relacionado com isso. Tá? Bom, mas o que importa aqui, vamos no organismo agrícola. Então, quem que são esses, aqui no caso, que vai estar decompondo isso daqui? Na verdade, isso aqui vai ser alimento, né? Então vamos supor aqui que você tenha, então, uma folha, folhas verdes, né? Então você tem aqui um material de folhas verdes, vamos colocar a biomassa aqui, né? Que aí vai desde galhos, né? Galhos, folhas. É claro que a biomassa, ela também vai entrar aí, né? Ela não é só, ela vai pegar aqui esses animais secundários também, né? Os animais primários e os animais secundários. Então entra também, claro que vai entrar a parte animal também, né? Ou seja, restos de animais. Vamos colocar. Certo? Então, por quê? Porque os animais também carregam aqui, no caso, né, o que nos interessa, o nosso grande combustível, que é o carbono. Tá? E aí vai acontecer o quê? Precisa de alguém aí tá liberando, então, esse carbono aí, usando esse carbono, que é aí que entra, então, né, os micro-organismos. Os micro-organismos, mais especificamente, aí vamos colocar as bactérias e fungos. São aí, né, são elementos aí fundamentais para o quê? O que eles vão fazer? Eles vão participar da decomposição. Então ele vai fazer com que os galhos, as folhas, os animais que eram antes, né, tinham uma estrutura toda formada, ela vai utilizar o carbono deles como energia e vai aí decompor. Decompor em quê? Em partículas, né? Composição aqui. Em quê? Em partículas. Vamos colocar menores, né? Minerais, vai decompondo, né? Enquanto esse processo é um processo de síntese, síntese, o que é síntese? Síntese junta. Tá? Esse processo é de decomposição. Então, veja que depois da fotossíntese, né, nós temos a proteossíntese. A proteossíntese, que na verdade é o que vai
produzir a matéria, né, orgânica, que vai entrar um elemento a mais, que é o nitrogênio. Tá? Na fotossíntese vai entrar o nitrogênio, que é o material dos animais, tá? Que vai decompor então isso daqui. Vai decompor em partículas menores, todos os animais, as folhas, os galhos, vai decompor em minerais, em sais, né, em nutrientes para as plantas. Bom, ele fez aí, né, os micro-organismos, as bactérias, os fungos, fez aí então todo o seu papel. E aí, então veja, aqui seria mais ou menos como se fosse, se eu fosse fazer uma analogia, né, quem já conhece a fotovoltaica, né, as células fotovoltaicas, o que são? Né, as células que captam energia e transformam em energia elétrica. Então essa uma fotovoltaica, né, aqui a célula, né, que você coloca geralmente em cima do telhado, seria como se fosse a nossa área foliar, a nossa folha. Então, a sua unidade agrícola, ela vai ser medida, a sua capacidade de gerar energia, seria quanto mais ela tiver folha, e não só folhas, né, material vegetal que fazem a fotossíntese. Então, ou seja, quanto mais ela tiver área foliar. Né? Então, na verdade, isso se mede com índice de área foliar. O que é o índice de área foliar? É a quantidade, não basta ter quantidades de folha, mas tem que ter folhas mais largas, né? Ou seja, quanto mais clorofila você tem, quanto mais folha, mais clorofila, mais capacidade, né, de você estar, é como se você tivesse mais placas solares, né, na sua unidade agrícola. Tá? E que vai fazer o quê? Quem conhece aí a placa solar, ela sempre tem o quê? Ela tem o conversor, né, que vai converter, e vai jogar o quê? Em uma bateria. Para depois você usar a energia da bateria, né, para acionar qualquer mecanismo, para acender uma lâmpada, né, para, sei lá, ligar uma geladeira. Aqui no caso é a mesma coisa, certo? Qual que é a bateria aqui? A bateria é a molécula de glicose, que está guardando aqui, né, todo o carbono, que é a energia em si. Tá bom? E ela vai ser energia então para quem? Né, fazendo um resumo aqui então, para os processos biológicos, para os animais primários, para os animais secundários, e, no caso aí, para os nossos micro-organismos e bactérias, né, que vão, além de utilizar essa energia, eles vão decompor. Né, para quê? Para que essa decomposição transforme em partículas minerais, para que o quê? Forme o quê? Então, outros compostos orgânicos. Então, qualquer composto orgânico que caracteriza o quê? Que ele tem o carbono, ele vai recompor, vai ser criado novamente. Então aqui, do galho, é como se aqui volta a cadeia, né? Galhos, folhas, animais, os micro-organismos decompõem, né, em partículas menores, minerais, sais, nutrientes, que vai haver novamente uma síntese aqui, né? No caso, pode ser a fotossíntese, pode ser a proteossíntese, vai formar novos compostos orgânicos, que novamente será então decomposto. Tá? E aqui, então, aqui no caso é a nossa biomassa, né, o elemento mais bruto em si, que eu queria falar para vocês, né, o nosso combustível. Tá? Então, vou até anotar aqui, que é importante. A biomassa é o nosso combustível. E é aqui que você pode medir o seu ativo e o seu passivo, ou seja, lembra que eu já falei que uma unidade agrícola ela se mede com você será autossustentável quando você tiver mais ativos do que passivos. Então aqui, quanto mais biomassa você tem, mais ativos você tem, ou seja, mais energia acumulada, né, você tem mais gordura, que a gente fala, né, a gordura, tanto para passar às vezes
para vocês depois como que você pode armazenar isso através de fenos, né, de compostagens, né, e você vai trabalhar, por exemplo, para quando você não tiver, porque veja, quando a gente diz fotossíntese, você está falando de luz, né? Então, no Brasil, nós somos um país privilegiado, onde tem luz praticamente, né, em todo o ano. Tem lugares que não, que não tem luz todo ano. Então nós somos privilegiados. Mas mesmo assim nós tendo luz todo ano, nós temos no período que é no período de verão, que nós temos mais essa luz, né? E temos mais calor, mais luz. Que também é importante, o calor também entra aqui vai influenciar também. Então, o que você faz? Você produz mais biomassa, você tem a capacidade, se você planejar, produzir mais biomassa no verão, que tem mais luz, né? E você guarda isso, né, para, por exemplo, na época de inverno, que tem menos luz. É assim também nas placas solares. Você de dia, a placa solar absorve a energia e armazena na bateria para você poder usar à noite, né, essa energia acumulada. E aqui também nós vamos fazer isso aí para estar usando quando não tiver luz, né? Então é uma forma de você estar armazenando e gerenciar toda esse combustível, tá? Então tem formas que é o que nós vamos produzir. Por quê? Por que eu estou falando? Porque assim como existem melhores formas de você estar captando, né, ou seja, existem plantas mais eficientes fotossinteticamente, que você pode estar usando, melhorando essa captação, né? Como por exemplo, para você ter uma ideia, se você for relacionar, eu estou falando, se você for relacionar a cultura de eucalipto, que produz a lenha, né, que vai armazenar, tudo bem, mas se você for comparar a quantidade de um adubo verde, de quanto de biomassa, os dois produzem biomassa, tanto 1 hectare de eucalipto e 1 hectare de adubo verde. Mas 1 hectare de adubo verde ele vai produzir cerca de 3 a 4 vezes mais de biomassa do que uma cultura, 1 hectare de eucalipto. Então existem culturas, né, que vão ser mais eficientes, né, nessa absorção e transformação de energia. Assim como na placa solar também, existem placas solares mais eficientes, né? Ou seja, algumas placas absorvem aí capacidade de transformar energia 15%, outras 30%, outras 50%, não sei, entendeu? Então, assim também existem plantas mais eficientes nessa fotossíntese, então mais eficientes em transformando a energia solar em energia química, ou seja, a biomassa, energia armazenada. E aqui, só para terminar, existe um outro elemento fundamental, né, que é importante aqui nesse processo. Veja, nós falamos de carbono e nós falamos de nitrogênio. E nós vamos falar nas próximas aulas, né, que é importante, vocês vão ver que esses processos aqui, melhor aproveitamento também vai ser muito baseado no que a gente chama de, vou colocar aqui, relação, né, carbono, nitrogênio. Vocês vão ver que dependendo desses compostos aqui, né, existem alguns compostos, biomassas, que possuem uma maior relação carbono-nitrogênio e uma menor relação carbono-nitrogênio. Como, por exemplo, pode ter uma massa que tem 70 para 1, ou seja, tem 70 carbonos para 1 nitrogênio, e a outra tem, por exemplo, 20 para 1. Então, o que vai acontecer? Você vai ver que você vai precisar, né, melhor equilibrar, que é em torno, aí depois nós vamos falar sobre isso, que é em torno de mais ou menos de 30 para 1. Então, se você tem materiais que tem muito alta relação carbono-nitrogênio, você vai ter que misturar com alguns materiais que têm menor relação, né? Então, produtos vegetais têm maior relação carbono-nitrogênio, e produtos animais, como tem animal tem muito nitrogênio, mais nitrogênio,
então ela tem uma relação menor aí, ou seja, ela tem mais nitrogênio e menos carbono. Então, portanto, uma relação carbono-nitrogênio menor. Por quê? Porque isso, se você tiver muito carbono e pouco nitrogênio, o nitrogênio é o quê? O nitrogênio é um elemento fundamental para que exista a comida, para que exista a decomposição. Então não adianta você ter só carbono e não ter nitrogênio aqui nesse ambiente. Então, por quê? O nitrogênio, os micro-organismos, eles precisam do nitrogênio para estar decompondo, precisam da água, precisam de vários elementos. E precisam aí desses elementos, e quanto mais então nitrogênio, mais micro-organismos também. E aí, então, maior a decomposição. Na verdade, isso que vai determinar é o tempo. Todos os materiais são decompostos, quer queira ou quer não. Mas repare que existe alguns materiais, né, algumas biomassas que vão estar decompondo mais rápido e outras mais devagar, demora mais. Então, por exemplo, um próprio madeira, uma árvore é pura vegetal, é puro carbono. O carbono é altíssimo, né? Então vai demorar muito mais, né, do que algum material de animal, né? Um material de animal vai decompor muito mais rápido do que uma madeira. Então, por quê? Porque tem mais nitrogênio, maior a velocidade de decomposição. Então você controla isso, né? Todo esse processo pode ser gerenciado por essa relação carbono-nitrogênio, que você pode muito bem aí estar medindo, né? Existe também, depois eu vou deixar para vocês, existe uma tabela já desses materiais aí, que existe cada material biomassa aí, que já tem a sua, analisado por laboratório, que já tem a sua relação. Tá? Por quê? Porque na hora de você fazer por exemplo, a sua compostagem, você, na hora de medir, você tem que medir muito bem. Por isso que você geralmente mistura, né, numa compostagem, tanto folhas, material vegetal, quanto material animal, né, que é o que? O esterco. Então o esterco é um material muito mais animal e então você mistura o esterco às vezes, né, na grama, no seu capim, né, para quê? Para decompor mais rápido. Então essa é a relação. Bom, então essa é uma das aulas sobre biomassa, nós vamos falar mais, como eu já tinha dito. Tá? Então fiquem aí com as próximas aulas, a gente falando aí mais sobre biomassa. Até lá!